Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida, Educação e Ciências. E eu agradeço demais hoje o professor Ademir Pereira, da Universidade Federal da Grande Dourados. Muito obrigado pela presença para nós. É um prazer imenso ter um convidado assim distante, né, do nosso estado aqui. E isso faz com que o projeto também consiga atingir um dos seus objetivos, que são essas interlocuções com outros meios acadêmicos. Muito obrigado, professor, pela presença. Seja bem-vindo. Ô, professor Carlos, eu que agradeço aí o convite, o contato. Tenho acompanhado as transmissões, tenho acompanhado as entrevistas, as histórias de vida, e eu digo assim que é um trabalho muito importante, né? Principalmente divulgar o trabalho, a constituição docente de cada um desses pesquisadores que tem passado aqui pelo programa, né? Então, assim, eu fico muito feliz pelo convite e parabéns aí por essa iniciativa e por esse projeto aí maravilhoso que tem divulgado aí muitas histórias de vidas, né? É sensacional. Poxa, muito obrigado mesmo. E, bom, vamos iniciar então com as duas perguntas principais da entrevista, que está dentro do nosso roteiro. A primeira é a seguinte: como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? E aí, claro, podem entrar diferentes elementos, né? Familiares, escolares, culturais, enfim, N possibilidades, né? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: conte um pouco da sua trajetória acadêmica, de formação, né? A graduação, a pós-graduação e como foi chegar até aqui como professor da Universidade Federal. Também, quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com a tua trajetória. Então, são perguntas bastante amplas, até por isso que qualquer coisa eu posso retomar algum aspecto aqui ao longo da entrevista, e fica bem à vontade para iniciar pela parte que tu achar mais conveniente. Tá bom? Muito obrigado e tenhamos um bom diálogo aí. Legal, Carlos, legal. Mas assim, me conduz, tá? Porque eu vou me perder, porque Tá certo, pode a ficar gente se tranquilo. perde, né? A gente não sabe por onde começa, né? Mas vamos lá. Bom, meu nome, como o professor Carlos falou, é Ademir, né? Eu de Souza Pereira. Eu moro aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? A Dourados aqui é a segunda cidade maior do estado, lá só perde para a capital, que é Campo Grande, né? Sou douradense mesmo, nasci aqui nessa terra. Nós temos uma terra que nós chamamos de terra roxa, né? Porque ela é bem vermelha a terra e ela é muito fértil, né? Só que quando chove é aquela terra que faz aquele barro que suja a roupa e não limpa mais, sabe? Então, mas é uma terra muito fértil aqui na região. Dourados fica mais ou menos uns 100 quilômetros da fronteira com o Paraguai, né? Então, somos vizinhos aqui de Ponta Porã, no Brasil, Pedro Juan Cavaleiro, que é aqui no Paraguai, né? E moro aqui desde que eu nasci. Teve um período aí que eu vou contar também que eu não morei aqui em Dourados, mas eu vou contar isso também, tá? Bom, acho que, Carlos, acho que primeiro eu vou começar falando um pouquinho da minha vida, que eu acho que também ela vai para esse caminho, né? Ela vai para o caminho até chegar na docência, né? Bom, eu nasci aqui no estado, como eu falei, nasci aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? Mas os meus pais, só o meu irmão e eu que nascemos aqui da nossa família. A minha família, ela é constituída, ela veio tanto do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Penápolis, em São Paulo, e também a família da minha mãe veio de lá e do meu pai veio do Paraná, uma cidade chamada Itaguajé, fica bem no norte, eu acho que no noroeste do estado do Paraná, né? Meus avós vieram, tanto paternos quanto maternos, vieram de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Então, minha descendência está mais ligada a esses estados. Bom, meus pais vieram para cá por volta de 1970, 75, que eles vieram aqui para o Mato Grosso do Sul.
Claro que meus pais eles não se conheciam, né? Meu pai veio do Paraná, minha mãe de São Paulo, e vieram para uma cidade muito pequena, aqui próximo a Dourados, uma cidade chamada Glória de Dourados, né? Uma cidade muito pequena. E eles chegaram aqui com aquela promessa de que conseguiriam terras férteis para plantio, né? E chegaram com esse entendimento, né? Então eles começaram, meu avô paterno se instalou em um determinado local da região, meus avós maternos em outro local da região perto dessa cidade de Glória de Dourados, né? E os meus pais, e daí sim, eles começaram a cultivar as suas, né, conduzir as suas terras ali, só que acabou que não dando muito certo, né? Acabou que as famílias não conseguiam, né, até recursos para plantar, para conduzir, e as famílias, e ambas as famílias, tanto do meu pai e da minha mãe, começaram a trabalhar para as fazendas, ou chácaras, ou sítios vizinhos, né? Então começaram a trabalhar para os vizinhos, né? Ou para chácaras maiores, para as fazendas maiores. Então, aí que acontece um fato interessante, cara, que eu sempre, quando conto essa história, eu acho muito engraçado, porque foi justamente, né, aí que meu pai e minha mãe eles se conheceram, né? Eles se conheceram quando eles foram trabalhar por acaso, né? Talvez não seja tão por acaso, em uma mesma fazenda de algodão. Então, eles foram catar algodão na mesma fazenda e se conheceram. Então, se eu até brinco que se não fosse o algodão, eu não existiria, entendeu? Então, eles foram catar algodão na mesma fazenda e se conheceram, né? E se conheceram, daí eles foram. é, Daí começaram aquela coisa, começaram a namorar tal, e eles se casaram, né? Se casaram, os meus avós paternos, eles faleceram antes, né, que eu nascesse, né? Mas não cheguei a conhecer eles. Então, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles se casaram, eles decidiram mudar para Dourados. Eu acho que Dourados era uma cidade um pouco maior, já era uma cidade referência naquela época, 1978, 77, né, 76, já era uma cidade referência da região, e eles resolveram, como a vida estava um pouco difícil naquela pequena região que eles estavam, decidiram mudar para Dourados. Mas eles decidiram mudar para Dourados justamente para dar condições, né, para que os filhos pudessem estudar. Então esse foi o pensamento deles. Tanto o meu pai quanto a minha mãe, meu pai já é falecido, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao estudo, né? Justamente porque naquela época era sítio, era trabalhar para sustentar a casa, entendeu? E as coisas eram muito difíceis naquela época, porque imagina, se não tinha não existia geladeira para você guardar as coisas, para conservar, não existia botijão de gás. Eu acho que aí no Rio Grande do Sul, eu não sei se vocês chamam botijão, né? Eu morei no Pará, vou contar essa história também lá, é botija. É legal esses diferentes nomes. Então, não se imagina. A gente não tinha, naquela época não tinha condições, ainda mais era tudo muito difícil de conseguir. Então, todo mundo tinha que trabalhar. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles estudaram simplesmente ali primeira, segunda série do primário, né? E eles já viam que o estudo poderia mudar a situação, né? Então, eles decidiram mudar para Dourados, né? Se não me engano, foi no ano de 1976 para 77, para que os filhos nascessem e aqui que eles pudessem dar pelo menos uma educação, mas também a questão do emprego, né? Que meu pai pudesse arrumar um emprego, que ele pudesse dar condições, né, para criar, para constituir essa família que eles acabaram de, de constituir, né? Então, em 1976, mais ou menos, 77, eles mudaram para cá. Em 1978, meu irmão nasceu, ele é mais velho que eu, né? Então, depois eu nasci, em 81, né? 1981, eu nasci. E o engraçado, cara, que um fato muito grande, assim, que eu tenho da minha infância, relacionando, tentando puxar agora para o lado da docência, que
época, e mesmo sem saber ler, ali no início, ali eu pegava livros e eu tentava, ficava olhando, admirava pelos livros. Eu não sei explicar isso, mas, tipo assim, 3 ou 4 anos eu ficava admirado com livros que eu tinha contato. Eu lembro de uma cena que me marcou muito, quando meu irmão, como meu irmão é mais velho, entrou na escola primeiro, né? Então, ele foi, eu lembro que minha mãe levou ele para o primeiro dia de aula na escola, e eu também fui, né? Quando chegou na escola, meu irmão começou a chorar e ele não queria ficar na escola, né? E eu fiquei chorando também, mas porque eu chorei porque eu queria ficar na escola e ele não queria. Então, eu voltei chorando, falando, mãe, quando que eu começo a estudar? Eu também quero começar a estudar, eu também quero estudar. Então, isso me marcou muito. Isso devia ter uns 4 anos, eu lembro, 4 ou 5 anos, né? Eu entrei na escola só quando eu estava na primeira série, não tive o prézinho ou aquelas séries mais iniciais naquela época, né? Bom, então desse início, eu sempre gostei de estudar, nunca fui na escola, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Eu fiz o primeiro ano numa escola municipal, da segunda série do ensino fundamental até a oitava série, eu fiz em escola estadual, escola pública também, né? Daí, quando eu completei, eu lembro, quando eu terminei a oitava série, eu fui para uma escola um pouco maior, na escola pública aqui na cidade de Dourados, né? E 2 fatos aconteceram na minha vida, né? Bom, o primeiro fato, eu ter ido para essa escola um pouco maior, no período noturno, e na época eu tinha em torno de 15 anos, né? E eu ingressei aqui nós chamamos de Patrulha Mirim. Eu não sei se em algum lugar do Brasil tem. É como se tem o Bombeiro Mirim, né? Mas é como se fosse a Patrulha Mirim, é como se fosse uma Guarda Municipal Mirim, mas algo com o objetivo de transmitir valores, ensinar valores. A gente fazia acampamentos, a gente tinha aula no período matutino, e um dos objetivos também desse setor, dessa organização, era também inserir o jovem no mercado de trabalho. Então, ele passava em torno de 4 ou 5 meses em formação, tendo formação até militar, claro que muito de conhecimento somente, né? Mas o principal objetivo era que as empresas contratavam esses patrulheiros mirim para trabalhar nessas empresas. Então, era como se fosse um jovem aprendiz, né? E nessa época, justamente, por coincidência do destino, né, logo ali aos 15 anos, justamente eu fui chamado como patrulheiro mirim para trabalhar onde? Onde eu estou atualmente. Olha só que coisa, né? Só que naquela época nós tínhamos a UFMS, a UFGD, a atual UFGD, ela era um campus da UFMS, então ela separou, né, da UFMS e virou UFGD. Então naquela época ainda era UFMS Campos Dourados. Então eu fui trabalhar justamente na UFMS Campos Dourados. E eu posso dizer que eu acho que ali começou o meu encanto pela docência. Por quê? Eu trabalhava com os professores, entendeu? Eu ficava na secretaria atendendo os professores, que eles iam lá tirar xerox, eles iam lá usar o computador da secretaria, e eu ficava muito conversando com eles, me chamavam muitas vezes para atividade em sala de aula, para atividade no laboratório, para atividade de campo, que era o curso de matemática e biologia que eu trabalhava, mas atendia professores de todos os cursos da universidade naquela época. Então, eu tinha ali em torno de, acho que essa época eu tinha 15 ou 16 anos, eu tinha recém perdido o meu pai, né? Eu recém perdi meu pai e eu já havia conseguido emprego lá. E nessa época, então, assim, eu acho que eu comecei a admirar tudo aquilo, sabe? Cara, que legal, a pessoa nem sabia o que era mestrado, nem sabia o que era doutorado. Então, os professores, as professoras ali chegavam, não, eu fiz mestrado em tal lugar, e aquele desenvolvimento da pesquisa, eu não sabia o que era pesquisa, né? Claro, com 16 anos, né? E eu fiquei muito encantado por aquele mundo, entendeu?
da pesquisa, do lance de você fazer o mestrado, o doutorado, estar em sala de aula, ensinar, transmitir o conhecimento, promover, né? Então, isso me encantou muito, né? E tanto assim mesmo, eu tendo a vida muito corrida, a minha vida sempre foi muito corrida, cara. Você vai ver que desde os 16 anos que aí começa. Então, eu trabalhava o seguinte, eu saía de casa, tipo, 6 horas da manhã para pegar um ônibus. A universidade da minha casa, tá? A universidade dá em torno de 20 quilômetros, mais ou menos. Então, e a casa onde eu moro até hoje. Então, eu saía de casa, tipo, 6 horas da manhã, eu ia chegava na universidade, né? Trabalhava, saía de lá, tipo, mais ou menos, eu não vinha almoçar, eu saía de lá mais ou menos umas 5:30, né? Saía, chegava em casa, mal tomava banho, mal comia alguma coisa, eu já tinha que ir para a escola que ficava também lá no centro da cidade, né? E tipo assim, daí ficava lá o tempo inteiro em aula, depois eu retornava para casa. Então, e esse fato, percebo que estão os 3 períodos ocupados, né? Eu acho que desde os 16 anos minha vida sempre foi os 3 períodos ocupados, né? Então, e esse fato, assim, da docência, eu acho que começou a surgir ali, né, com incentivo, e os professores me tratavam sempre com muito carinho, sabe, com muito aconchego, cara, e esse carinho foi muito importante para mim, principalmente na época eu estava, eu acho que sensibilizado, eu também tinha acabado de perder o meu pai, com 16 anos, então, isso para mim marcou muito esse carinho que esses professores, aquelas professoras tinham comigo, né? Quando a gente completa 18 anos, você é automaticamente desligado dessa instituição da Patrulha Mirim. Então, somente até 18 anos, né? Daí, quando eu completei 18 anos, surgiu, assim, uma oportunidade, né, de trabalhar na área da saúde aqui em Dourados, né, na minha cidade. E para trabalhar como recepcionista de posto de saúde, sabe? E foi aí que eu comecei a me interessar por uma outra área que agora eu começo agora em uma outra área, a área da saúde, né? Então, pelo fato de eu estar ali na saúde, eu tive a oportunidade de receber um convite para fazer um curso de técnico em enfermagem numa instituição, acho que era o Senac, né? E eu recebi esse convite e eu comecei a fazer o curso de técnico em enfermagem era no período vespertino, né? Então eu trabalhava de manhã no posto de saúde, fiz o concurso no posto de saúde pela prefeitura, fui concursário no período matutino, no período vespertino eu fazia esse curso de técnico em enfermagem. Passou esse período, eu comecei a... Isso foi em 1999, mais ou menos. Eu comecei a fazer... eu comecei a trabalhar também no hospital, mas na recepção do hospital, né? Então, de manhã eu trabalhava no posto de saúde, à tarde eu fazia o curso em técnico de enfermagem, e à noite, noite sim, noite não, eu trabalhava na recepção de um hospital, né? Só um segundinho, tá? No período noturno, eu trabalhava noite sim, noite não, no hospital. E logo em seguida, quando eu terminei o curso de técnico de enfermagem, eu fiz o concurso da prefeitura e passei também como técnico de enfermagem para o concurso. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar também no hospital, que era no período vespertino, no hospital no período noturno, na recepção, comecei a trabalhar na enfermagem também. Então, na parte da manhã, eu trabalhava na enfermagem, numa clínica de saúde mental da prefeitura. A parte da tarde, por enquanto, eu não tinha ocupação. A parte da noite, no período noturno, eu comecei a trabalhar no hospital noite sim, noite não, né? Só que daí começou assim, eu queria muito fazer o curso de enfermagem naquela época. Então, e na minha cidade tinha na Universidade Estadual e tinha também na Universidade privada aqui em Dourados. Só que a Universidade Estadual era muito concorrido. Principalmente porque naquela época nós não tínhamos muitos cursos aqui na minha cidade. Então tinha muito pouco curso, né? E a universidade privada aqui
não tinha condições, eu não tinha condições financeiras, né? Por conta que eu não, minha família ela é bem humilde financeiramente, minha mãe, coitada, não tinha nem condições, meu pai também já havia falecido, então assim, eu não tinha para onde correr. Né? Correr no sentido assim, ou eu estudo e tento passar para a enfermagem na UEMS, ou não tinha financiamento, né? Era muito difícil também conseguir isso. Então, daí eu tentei para enfermagem, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Na Universidade Estadual, na Universidade Estadual, só que eu não consegui. Eu sempre tinha em mente que eu gostava muito de cálculo, eu gostava muito disso, das exatas eu gostava de uma forma geral, e também eu gostava muito das biológicas, porque eu estava nesse meio, né? Bom, fiz nesse meio tempo, abri um curso novo aqui na cidade, né? A UEMS abriu um curso novo, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que é justamente o curso de Química, de licenciatura em Química, né? Então, o curso de licenciatura em Química abriu, eu falei, cara, eu sempre gostei, né? E justamente, olha, eu tinha o período da manhã ocupado, o período da noite também. Eu falei, nossa, o curso é justamente no período vespertino, parece que encaixou para mim, uma coisa que eu gosto, parece que era para ser, né? Tipo assim, a UEM só tinha aquele curso no período vespertino e era justamente um curso que eu gostaria. Falei, cara, eu sempre gostei de exatas, sempre gostei muito de química no ensino médio também, então acho que é esse curso que é para mim, né? Então eu comecei a fazer, só que isso, desde que eu terminei o ensino médio, até eu entrar no curso, na faculdade, passou-se 4 anos, que eu passei praticamente 4 anos trabalhando, né? Por conta de todas aquelas condições financeiras. E tinha para mim também, naquela época, talvez o peso, eu sou o primeiro da história da minha família a ter um curso superior, né? Então, todos foram da minha família, foram todos sitiantes, né? Tem muitos primos hoje que ainda que estão muito felizes, né? Trabalhando em sítio e tal. E toda a minha família veio desse meio. Então, do histórico da minha família, eu fui o primeiro a estar no ensino superior, a depois concluir o ensino superior. Então, eu tinha muito essa responsabilidade, esse desejo, né, e ao mesmo tempo essa responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque ao mesmo tempo, quando eu pisei o curso, o pé no curso de Química, você vê como que é o curso, no sentido de quão difícil que era para mim, principalmente, porque eu estava 4 anos já parado, né? Eu estava 4 anos sem estudar, né? Então, para mim foi muito difícil o curso. Passava por aquelas situações assim, porque quando você para de estudar, você regride também, até no pensamento, em coisas simples, você acaba regredindo, né, para o entendimento. Então, assim, eu lembro que o primeiro ano da faculdade a turma entrou com 40 alunos, né, e chegou ali na metade no final do primeiro ano, acho que tinha a metade dos alunos. E assim, eu olhava assim, eu sempre pensava para mim, né? Cara, eu não vou conseguir terminar esse curso, não tenho condições. Além da dificuldade que normalmente eu já tinha, né? Esses 4 anos que eu fiquei parado, parece que eu nunca vi matemática, parece que eu nunca vi física, parece que eu nunca vi química. Eu tive aquela sensação que eu era o pior aluno do curso e que eu não ia terminar aquilo, entendeu? Isso assim, e isso além disso, eu tinha a sensação que as pessoas olhavam para mim e também pensavam assim, tá? Eu tinha essa sensação na época. E porque principalmente todos sabiam que eu trabalhava demais. O cara trabalha de manhã, a manhã inteira, trabalha a noite inteira, noite sim, noite não, noite inteira, e vem fazer química. Esse cara tá pensando o quê? Não tem como ele fazer química. Isso chegava aos meus ouvidos, né? Na época da graduação, né? E assim, um fato muito importante foi que daí eu falei, cara, eu tinha um pensamento, eu quero ver aonde que eu consigo. Ou seja, percebe que eu não ia terminar na minha cabeça. Eu queria ver até onde eu ia conseguir. Só que ao mesmo tempo eu sempre fui muito duro de queda. Eu falei assim, cara, eu vou até onde eu conseguir, até onde eu vou. Daí aconteceu que eu, no primeiro ano de Química, eu fiz foi muito difícil, acabei pegando uma DP, né? Eu lembro que foi física na época, né? E naquela época as disciplinas eram anuais, não eram semestrais, né? Você cursava ela o ano inteiro,
né? Daí eu fui para o segundo ano. No segundo ano também tive muita dificuldade, começaram as disciplinas mais específicas, só que até então, o curso que eu realizei naquela época, não tinha muitas disciplinas, aí começa a responder a sua pergunta também, tá? Não tinha muitas disciplinas na área de ensino ou educação. Eu acho que o curso inteiro, lá naquela época, eu acho que tinha 2 ou 3 disciplinas que enfocavam a formação de professores. Eu lembro que era História da Educação, estrutura, funcionamento do do ensino médio. Eu acho que eram essas duas, e metodologia de pesquisa. Metodologia de pesquisa. Eu acho que eram essas 2 disciplinas que tinham, 3, né? 2, na verdade, metodologia de pesquisa trabalha com vários aspectos, né? E, e depois não tinha mais nenhuma disciplina, era totalmente disciplina, mesmo sendo um curso de licenciatura, era uma disciplina de química orgânica 1, 2, 3, analítica 1, 2, 3, então era disciplina, um curso bem focado nas disciplinas, nos componentes curriculares de formação da área específica, né? Bom, no segundo ano eu tive um pouquinho de desânimo, porque eu comecei a ter muita dificuldade, né? Além de trabalhar, pô, você imagina, eu chegava trabalhava na clínica de manhã, então eu saía de manhã de casa, tipo 5h30, eu tinha que estar na clínica 6 horas da manhã, né? Eu ficava da clínica de 6 horas da manhã até meio-dia, saía assim, nem vinha, voltava para casa, saía de bicicleta, eu ia para a clínica de bicicleta, né? Saía da clínica, ia até a casa de um conhecido, deixava a bicicleta lá, pegava o ônibus e de lá eu ia até a universidade, que fica a 20 quilômetros. Eu ia de ônibus, chegava lá, tinha aula no período vespertino, aula no período inteiro, saía de lá, acho que era 5h10, 5h20 da tarde, saía de ônibus, voltava, né? Não tinha condições de eu vir até minha casa e até o hospital, porque eu trabalhava no hospital. Não tinha condições, senão eu teria que chegar aqui e pegar o mesmo, eu tinha que descer e subir no ônibus de volta, porque era aquele ônibus que eu pegava para ir, para não chegar no horário certo. Então, eu ia direto da universidade para o hospital. Então, eu trabalhava das 6 ao meio-dia. Então, veja bem, eu saía às 5h10 5h10 da universidade, às 17h10 da universidade, chegava ali no hospital, eu tinha que estar lá às 18 horas, né? Então, das 18 horas, eu trabalhava até a meia-noite. Eu falei meio-dia, perdão, meia-noite eu trabalhava, né? Então, veja bem, eu saía de casa às 6 horas da manhã, começava a trabalhar às 6 horas da manhã e só parava meia-noite, né? Só que quando estava muito corrido no hospital, eu trabalhava no pronto-socorro, a minha chefe chegava e falava para mim, olha, Ademir, você não vai poder ir embora hoje, não. Está muito corrido aqui o hospital, você vai ter que ficar a noite inteira. Aí, quando eu tinha que ficar a noite inteira, eu tinha que emendar, tipo assim, né? E no outro dia, eu não ia para casa descansar, não. No outro dia, eu já tinha que, 6 horas da manhã, já ir direto para outro serviço. Só dava para tomar banho ali no hospital mesmo, ir direto para outro serviço, e ir lá e continuava de novo. Então, às vezes, chegava a ficar 30, 40 horas, assim, num ritmo enlouquecido, né? Claro que daí também a universidade, eu me dedicava todo o tempo que eu tinha para a universidade. Então, assim, se eu tivesse lá no hospital, eu estivesse tranquilo, quieto, eu ia abrir um livro e ia começar a estudar. Se eu estivesse em outro canto lá, ia abrir um livro, ia tentar fazer alguma atividade de analítica, de química geral, de inorgânica, porque é o tempo que eu tinha. Então, eu tentava otimizar tudo o que eu pudesse, né? Só que ainda em si foi crescendo em mim aquela vontade de fazer se eu conseguisse me formar, seguir a carreira em analítica, sabe, em química analítica. Então, isso para mim crescia, dessa vontade. Daí aconteceu um fato muito interessante no final do segundo ano, que eu reprovei, eu acho que em 3 disciplinas, sabe, nessa correria toda, né? Poderia ser mais, mas eu reprovei somente em 3, né, diante da correria que eu tinha. E eu me desanimei bastante no final do segundo ano por conta disso, né? E por acaso, como eu já estava vendo que eu ia reprovar em disciplinas assim, estava me desanimando muito, né? Eu falei, quer saber, eu vou prestar o vestibular para o EMS.
ou na própria UEMS para enfermagem. Eu estou na enfermagem, trabalho na enfermagem também, eu vou prestar, né? Eu falei assim, eu nunca tentei 2 vezes, super concorrido, eu não lembro como que era a concorrência naquela época, mas eu lembro que assim, era o curso mais concorrido de Dourados, né? Eu falei, tá, eu vou tentar. Cara, eu tentei o vestibular, fui lá, fiz as provas, fiz o vestibular, e para minha surpresa, naquele vestibular super concorrido, eu passei. Eu acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, sabe? Porque foi dezembro, a prova foi, acho que em novembro. Tipo assim, tava terminando o ano na UEMS, o semestre, o ano letivo na UEMS do segundo ano. Eu fiz a prova, em dezembro saiu o resultado. Em fevereiro, eu tinha que tomar, do outro ano, eu tinha que tomar uma importante decisão. E agora? Eu continuo na química, onde eu reprovei, né? Vou para o terceiro ano de química, mas mesmo assim eu tenho essas dependências para pagar. Então, eu continuo no terceiro ano ou vou para aquele curso que é a enfermagem, onde eu trabalho em 2 lugares já. E aí? Olha, Carlos, eu acho que foi uma das... Eu tenho 2 decisões, eu acho que foi muito difícil na minha vida. A segunda depois eu vou contar também. Tá? E essa eu acho que foi a primeira decisão assim, de carreira, eu digo assim, nesse sentido, né? E eu passei, cara, dezembro inteiro pensando nisso, janeiro inteiro pensando nisso, sabe? Me remoendo por dentro. E agora, o que eu faço da minha vida? Para qual caminho que eu sigo? Sabe? E eu comecei a pensar mas muita coisa. E eu fui só decidir, cara, foi dessa maneira, sabe? Muito engraçado. Eu separei em 2 pastas. Uma pasta, a documentação para rematrícula no curso de Química. Em outra pasta, a documentação para matrícula no curso de Enfermagem. Tá? Então, eu levei essas 2 pastas. E eu fui de ônibus para a universidade. E eu queria que tanto que eu tivesse ido mais lento aquele dia, porque parecia que quanto mais rápido ele ia, mais me corroía, porque eu tinha que tomar uma importante decisão. Mas eu pensei em muita coisa, né? E assim, principalmente o fato do curso de enfermagem ser no período integral, isso dificultava para mim que eu ia ter que deixar algum dos empregos que eu estava, eu não poderia naquele momento, né? E eu pensei no fato o curso de química ser um curso novo na região, enfermagem naquela época já estava um pouco saturada já naquela época, e eu falei, cara, talvez o curso que eu estou fazendo, que eu também gosto, talvez me abra oportunidades, entendeu? Aqui na minha região, na minha cidade, talvez pelo fato de ser um curso novo. Então, eu pensei nisso e assim, só que assim, eu decidi isso, tipo, era até às 17 horas para fazer a matrícula. Era até, eu cheguei tipo meio-dia na universidade e fiquei até, eu acho, 16 horas pensando muito. Até que daí eu peguei e fui, e falei, não, eu acho que diante de tudo que eu já pensei, tudo que eu já refleti, é a química, eu vou continuar na química. Daí eu decidi continuar na química, continuei o terceiro ano. Terceiro ano, e foi muito engraçado, que chegou um momento que eu falei, peraí, eu tenho que deixar o emprego. Deixei o hospital, sabe? Não chegou a metade do ano, eu falei, eu não vou chegar a lugar nenhum trabalhando feito um doido, né? Então, eu sempre fui, desde ali da minha adolescência, eu tinha que buscar, correr atrás da minha renda, né? Então, eu falei, não, quer saber? Então eu vou deixar o curso de enfermagem, para, quem sabe, uma outra oportunidade da minha vida, mas eu vou seguir na química. Né? E eu deixei também depois do hospital. E quando que começou a nascer a docência? Foi no curso de licenciatura em Química, né? Chegou uma professora naquela época, chamada professora Jandira, uma professora de inorgânica, Química Inorgânica. O meu curso de licenciatura não tinha, naquela época, professores da área de educação ou da área de ensino. Não tinham. Eram todos, né, formados ou bacharéis ou licenciados em Química. Chegou essa professora, Jandira, que ela gostava muito de realizar atividades na área de ensino, de educação. Então, e ela ali foi um grande incentivo para mim, tá? Do que a gente fazia, organizava feira de ciências, organizava semanas acadêmicas, palestras nas escolas, entendeu? Então, isso também para mim foi um grande incentivo. Associado a isso, eu comecei aqui na minha época que surgiu uma oportunidade também, acho que as coisas elas vão acontecendo também, né?
surgiu uma oportunidade que eu pudesse trabalhar numa escola, mesmo estando ali no terceiro ano de Química, uma professora da educação básica estava deixando as aulas, eram simplesmente, eu acho que eram 6 aulas, coisa bem pouca, né? E, naquela época, mesmo a pessoa não tendo um curso superior, ela poderia ministrar a aula, né? E entrava numa categoria chamada professor leigo, né? Numa categoria assim. Então a Secretaria Estadual de Educação aceitou meu cadastro e tal, e eu comecei a ministrar aula. E acho que foi ali que foi o grande boom, assim, no terceiro ano, começar a ministrar aula, mas era uma turma pequena, eu dedicava muito e comecei a gostar muito disso, sabe? E eu acho que dali que, quando eu comecei essa ação na docência, que eu comecei a me interessar e gostar muito é, do ensinar. Mas um fato, só voltando, um fato que eu lembro que também me despertou para a docência era aquela dificuldade que eu tinha, quando eu falei que eu comecei o curso, eu tinha uma dificuldade enorme para entender as coisas, entender os conceitos de química geral, de física, de cálculo, né? Eu tinha vergonha, Carlos, de estudar com os meus colegas, tá? Por que eu tinha vergonha? Eu ia estudar, a gente fazia o pouco tempo que eu tinha, eu tentava me encaixar em algum horário de algum grupo de estudos, né? O que eu fazia? Eu ia e eu notava muita coisa. Eu perguntava alguma coisa para eles? Não, por quê? Porque as dúvidas que eles tinham ia demorar muito tempo para eu conseguir ter aquelas dúvidas, sabe? Eu anotava tudo e falava, nossa, eu tenho que estudar a ponto de eu ter essa dúvida, porque as dúvidas que eu tenho estão muito aqui embaixo ainda, né? As dúvidas deles estão aqui em cima, entendeu? Então, assim, e o que eu fazia? Eu anotava tudo e chegava em casa e eu começava a pegar aqui, cara, eu tenho que entender esse conceito. Eu tinha os livros aqui em casa do Ricardo Feltri, né? Eu pegava aqueles livros do ensino médio e eu começava a estudar aqueles livros. Estudar, ou seja, eu começava a tentar lá do básico, né? Lá do básico, até conseguir entender o que o professor na sala de aula estava falando, entendeu? Conseguir entender o que o professor na sala de aula estava falando, aí sim que eu tentava chegar no nível da dúvida dos meus colegas, né? Só que isso demorou muito tempo para acontecer. Isso demorou, eu acho que até o meio do terceiro ano que eu entendi, veio aquele boom, pá! Daí que eu entendi que o meu aprendizado é diferente do aprendizado do colega. Que para que eu pudesse aprender, eu tinha que entender como que o Ademir aprende. Então, como que o Ademir aprende? Como que o Ademir tem que estudar? Que é diferente dos colegas. Poxa, que às vezes pegava as coisas no ar assim. Às vezes o professor de sala de aula estava falando, explicando algum conteúdo, as pessoas estavam completando a fala do professor. Meu Deus, não consigo isso. Então, assim, então, daí que eu comecei a entender que o Ademir ele tem o seu método de estudar. E a partir do momento que eu me entendi enquanto acadêmico, que eu me entendi enquanto pessoa, que eu me entendi enquanto as minhas dificuldades, que eu comecei a saber estudar. Tá? Então, pegar um conceito básico e tentar desenvolver esse conceito até entender aquele conceito maior, né, mais específico. Eu acho que isso parece uma coisa boba, mas eu acho que aí também está uma essência, porque eu falei, cara, se eu tenho essa dificuldade, muitas vezes muitas pessoas podem ter essa dificuldade, né? E aí eu lembro muito daquele fato que eu comentei, que muitos olhavam para mim, até alguns professores, eu falei, nossa, mas o Ademir ele não vai conseguir terminar o curso, ele trabalha demais, ele tem muita dificuldade para entender, ele não vai terminar o curso, né? E daí eu acho que isso foi o grande foco, não, cara, se eu tenho essa dificuldade, muitas pessoas também podem ter, poxa, eu poderia a partir disso, começar a entender as dificuldades e começar a ensinar. E eu comecei a aplicar isso quando eu peguei essas aulas, essas 6 aulas que eram poucos, eu comecei a aplicar tudo isso que eu achava que é importante, acho que maneira que eu posso abordar isso para que o aluno comece, e eu comecei a me apaixonar por isso, entendeu? E depois que eu entendi também como que o Ademir estudava, como que o Ademir ele compreende e qual que é o método que ele tem que seguir para conseguir entender, assimilar aquele conteúdo, cara, daí meu curso ele só deslanchou para mim, foi uma maravilha, né? Reprovei ainda no terceiro ano nenhuma disciplina, mas eu consegui pagar as dependências, sabe? Porque eu desisti de uma orgânica, que era a orgânica 2, era anual,
né? Eu acabei desistindo dessa disciplina, mas as outras disciplinas eu acabei cursando. E assim, eu comecei ali, começou ali no terceiro ano a me interessar pela docência. Naquela época não tinha PIBID, não tinha residência pedagógica, não tinha nenhum incentivo do governo a mais assim para a formação, entendeu? Não tinha nenhum, não tinha nem iniciação científica na nossa área, também não tinha. Então, eu comecei a estudar, comecei a ir bem nas disciplinas. Chegou ali no último ano, eu reprovei uma disciplina no último ano. No próximo ano, eu tinha que fazer inteirinho aquela disciplina, que foi Que 2007. ano? Eu ia É, perguntar dois, que ano mais ou menos tu estava, 2006, é, que ano tu ingressaste 2006. na graduação. Para a gente Então, situar, né, um pouco. isso. Então, eu entrei na graduação em 2003, né? E 2006 eu estava no último ano. Daí, no último ano, em 2006, eu reprovei numa disciplina, né? Que era métodos cromatográficos e espectroscópicos, né? E daí eu reprovei nessa disciplina. Daí, em 2007, eu fiz só essa disciplina, sabe? Eu fiquei muito mal porque eu reprovei só numa disciplina, mas foi muito interessante, porque em 2007 eu pude pegar mais aulas, né? Eu me interessei mais pela docência e foi o tempo também que abriu um mestrado na UFMS, né? Na UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, abriu justamente o mestrado em ensino de ciências. Na época ele se chamava-se mestrado profissionalizante em ensino de ciências. Então, em 2007 eu pude estudar, ministrar aulas e comecei. Eu falei, cara, e se eu fizer um mestrado, então acho que é a docência mesmo que eu escolhi para minha vida, entendeu? E eu já estava ali na educação básica, com essas aulas enquanto professor leigo. No final do ano, terminei essa disciplina e fiz a colação de grau, ingressei no mestrado em ensino de ciências na UFMS, né? Bom, acho que até aqui eu acho que eu consegui contar, me estendi demais, meu Deus, mas eu contei aí até onde eu me interessei pela docência, né? Então a docência, ela tem todo esse trajeto, né? Que se Não, finaliza. nada convencional esse teu trajeto, porque normalmente as pessoas falam, né? Um professor que me inspirou, ou a minha família que era uma família de professores, Uhum. ou um sonho, a pessoa tinha já aquela ideia de ser professora. A tua trajetória foi bem singular nesse sentido, né? Foi uma construção assim bem. E eu acho que o terceiro ano ali que eu falei, quando eu entendi as minhas dificuldades e eu comecei a perceber que talvez tivesse mais pessoas que pudessem ter essa mesma dificuldade e que eu pudesse ajudar, eu acho que isso despertou em mim, sabe? O querer falar, o E querer. o curso era desde o início era licenciatura, Era ou era licenciatura. aquela, porque às vezes a pessoa entrava naquela época na química depois decidia. No teu caso já desde o início era licenciatura. O curso era licenciatura, mas a grade era de bacharelado, entendeu? Era quase uma grade de bacharelado o curso, mas era licenciatura, né? Bom, daí eu terminei essa primeira parte, Carlos, como eu acho que é aí que eu comecei, daí eu terminei a graduação, daí eu consegui mais aulas nas escolas, e assim, o impressionante, assim, que naquela época não tinha professora de química aqui na região, não tinha, só tinha um professor, que ele já veio há muito tempo do estado de São Paulo, né, e que ele era concursado, ele ministrava a aula. Quem ministrava as aulas de química na região eram os professores de biologia. Então, eles que ministravam as aulas de química. Então, era biologia ou o pessoal do curso de agronomia, né, formado em agronomia, que ministrava aula de química, mas não tínhamos químicos. Então, assim, quando os primeiros químicos aqui na região se formou, foi muito engraçado que os diretores praticamente iam nas casas da gente para bater palma para, você não pode dar aula. Então, assim, foi algo assim para mim. Falei, cara, que surgiram muitas aulas para mim na época, assim. E, assim, o estado do Mato Grosso do Sul é um estado, assim, que ele, claro que poderia pagar melhor os professores, né? Mas hoje, se não me engano, está entre o segundo e o terceiro, né? E desde aquela época também já era um estado, assim, que reconhecia
um pouco mais o trabalho docente. Quando eu falo reconheci um pouco mais comparado a outros estados, que eu digo que a situação está bem carente. Meu estado, por exemplo. É o Rio Grande do Sul, né? Acho que É já... um dos piores. O Rio Grande do Sul é um dos piores. Então, já vi muito comentário. Professores de escolas estaduais, né? O nosso estado aqui, realmente os professores, eles, infelizmente, é um dado nada feliz, né, de se dizer, nada agradável de se dizer, mas é um dos piores salários do Brasil. Então, infelizmente, é uma realidade nossa que a gente tem que lutar aí por essas mudanças, né? O reconhecimento, a valorização, né? Então, assim, naquela época, eu acabei começando, assim, daí eu comecei a me interessar, cara, eu me apaixonei, já estava totalmente, a enfermagem tinha até esquecido, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre continuei trabalhando na enfermagem ainda, mesmo estando na escola, trabalhando, eu também estava ainda na enfermagem, naquele concurso ainda, eu estava, porque eu precisava, não podia deixar ainda, né? Daí eu comecei a fazer um mestrado em Campo Grande. Então, olha só, em 2008, a minha vida já começa de pernas pro ar novamente, muda tudo. Então, eu começo a dar aula em uma escola aqui em Dourados. 2008 também, que eu já havia me formado, eu faço processo seletivo da UEMS, da Universidade Estadual, como professor substituto, né? Então, eu começo a ministrar aula tanto na educação básica quanto na Universidade Estadual, né? Formei num ano, no outro ano consegui entrar como professor na Universidade Estadual, e eu começo a fazer um mestrado também em Campo Grande, né? Então, eu dava aula, eu era professor aqui em praticamente os 3 períodos, de segunda a quinta, sexta e sábado, eu ia para Campo Grande, ia na quinta de madrugada, né? Ia para Campo Grande e tinha aula lá na sexta e no sábado por conta do mestrado. Então, o mestrado, eu fiz o mestrado em ensino de ciências na UFMS, tá? A UFMS, uma mestrado que me abriu os olhos, que me fez me enxergar, me apaixonar mais ainda pela docência, principalmente pelos professores, pelas professoras que eu tive naquela época, que até hoje são muito meus amigos, minhas amigas, e quando eu terminei o mestrado, então o mestrado fiz em 2008, 2009, eu acho que até em meados de 2010, eu pretendia defender, né? Daí aconteceu um outro fato, né? Que naquela época abria-se concursos para a área de ensino de uma forma geral, mas não pedia-se doutores. Então não tinha doutores em ensino de química. Não tinha. Então, assim, era um ou outro no Brasil. Então não tinha. E detalhe, quando eu era professor da área de educação básica, a própria universidade, que já era o FGD, a UFGD, então, em 2008, quando eu era professor de educação básica, já havia sido criada a UFGD, já tinha um curso de química, e eu fui chamado para ser professor supervisor do PIBID. Então, eu fiquei aí de 2008 até 2010 também, a 2009 e 2010, como professor também supervisor do PIBID na UFGD, né? Bom, voltando, indo um pouco lá para frente de novo. Quando eu estava, então, terminei, estava quase para defender o mestrado, começou a surgir alguns concursos no Brasil da área de ensino, pedindo somente o mestrado. Falei, cara, talvez seja uma oportunidade para mim. Eu falei, nossa, mas todos estão longe, todos estão longe. Daí eu estava próximo a defender, assim, falei. Daí eu vi que abriu. Uma amiga minha, que é do Amapá, ela mandou um edital para mim. Ademir, olha, lá no Pará vai abrir um concurso para a área de ensino de química, né? Tá pedindo somente o mestrado. Você não tem interesse? Carlos, foi muito engraçado. Eu peguei o edital, li o edital, fui lá no site, fiz a inscrição, vi as datas certinho, fui lá no site eu acho que era TAM naquela época, comprei a passagem aérea, fui, e de repente, daí que eu me toquei, agora eu fui perguntar, gente, agora deixa eu ver onde que fica Santarém. Então, assim, eu fui estudo sem saber onde ficava Santarém, que era na Universidade Federal do Oeste do Pará.
Fiz o concurso da Universidade Federal Oeste, obtive aprovação em 2010, né? Logo depois eu defendi o mestrado. No final de 2010, me chamaram, 28 de dezembro de 2010, saiu a chamada, né? Me chamaram para o concurso e eu fui chamado em 2000, daí eu assumi o concurso na Universidade Federal do Oeste do Pará em 2000 em janeiro de 2011. Então, janeiro de 2011, eu assumi como professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, na cidade de Santarém, Pará. E para mim, assim, foi um conhecimento, cara, para mim, ontem eu ministrei uma palestra para eles, ontem, né? Foi em modo remoto também. E assim, eu fiquei de 2010 até 2013, né? Mas por que eu fiquei de 2010 até 2013? Porque, bom, nesse meio tempo, deixa eu só falar minha pequena experiência primeiro. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, uma cultura totalmente diferente da minha. E uma coisa que me marcou muito, Carlos, foi quando eu participava de um programa também, que é o Programa Nacional de Formação de Professores, PAR-4, né? Então, também era muito destinado para a segunda licenciatura ou primeira licenciatura, em alguns casos, né? E eu comecei a trabalhar nesse projeto, já logo ali em 2011. Então, eu trabalhava nesse projeto nos meses de férias escolares das Só escolas, um porque... detalhe. Oi. Ali, então, o rompimento lá com a enfermagem foi em 2008. Então, o rompimento da enfermagem foi quando eu fui para o Pará. Eu fiquei na enfermagem até o último segundo, entendeu? Quando eu passei no concurso para Santarém, para a UFOPA, eu falei, nossa, então eu vou, quando me chamar no concurso, eu deixo as aulas do Estado, eu deixo também a enfermagem, e aí eu deixei de vez. Então, o Uma rompimento, ele aconteceu... ruptura, um movimento de ruptura bem significativo, né? Exato. Ou seja, agora, no sentido de que agora eu posso deixar, entendeu? Porque agora eu consigo, eu tenho condições de deixar a enfermagem de vez. E foi o que aconteceu. Então, dezembro de 2010 foi quando eu assinei minha exoneração na prefeitura para deixar a enfermagem de vez. Daí foi quando eu fui para o Pará, daí eu fui, daí eu fiquei lá de 2011 até 2013, e o Parfor que eu trabalhei foi algo assim, Carlos, que foi uma riqueza. Eu acho que boa parte que me constitui enquanto professor esse momento que eu estive lá, cara. Porque eu participei desse Programa Nacional de Formação de Professor, do Parfor, e eu não ministrava aula somente em Santarém. A gente ministrava aula para quem? Ministrava aula para professores, né, que ministravam disciplinas, mas não tinham formação para aquela área, né? Entre aspas, professores leigos que eles chamavam naquela época, né? Ou professores que não tinham curso superior, né? Então, eu fui para diversas regiões do oeste do Pará. Então, às vezes eu pegava o barco, andava de 12 horas até chegar numa cidade, Rio Amazonas afora, adentro, né? Então, você imagina essa experiência, pegar o barco, andar 12 horas, 10 horas, 8 horas, até chegar numa cidade, e naquela cidade, aí você vai para o hotel, procura hotel, aquela coisa toda, e você ministrar, daí tinha a escola lá que você ministrava a aula para esses professores, né? E esses professores, eles vinham de regiões mais distantes ainda, entendeu? Tinham muitos indígenas, inclusive, né? Que eles vinham muito de longe, adentro da Amazônia mesmo. E para mim foi um conhecimento muito rico, porque eles traziam em si dúvidas, uma riqueza de dúvida, de conhecimento, sabe? E eles me perguntavam muita coisa. Quando eles, principalmente que eles sabiam que eu era formado em química, né? Eles me perguntavam muita coisa sobre química do dia a dia deles, desde lá daquela planta que eles achavam, como que dá que se mistura tal substância, qual que é a chance de dar isso, aquilo. Então, várias perguntas em vários sentidos, né? E assim, a própria cultura, a região, e é um povo totalmente carismático que eu encontrei lá, sabe? E muito dedicado e muito guerreiro. Então, eu ministrei aulas, né, nesse projeto em várias cidades da região,
né? E as cidades da região lá, oeste do Pará, têm os mesmos nomes da cidade de Portugal. Então, Monte Alegre, Santarém também é uma cidade de Portugal, Faro, Monte Alegre, Alenquer. Então, eu conheci várias cidades ali que ficavam depois do Rio Amazonas, né? Então, eu fiquei daí, e lá na UFOP, na universidade, eu trabalhava no núcleo, no CPADC, Centro de Divulgação Científica, e nós tínhamos uma equipe boa de professores, eram todos mestres, tínhamos professores formados em Química, Física, Biologia e Matemática, e conduzíamos ali ações de divulgação científica na universidade, nesses que a gente chamava de CPADC. No CPADC também tinha um clube de ciências, então ali eu me realizei também, porque o clube de ciências, o que nós fazíamos? Nós as aulas do Clube de Ciências dentro da universidade, elas funcionavam dia de segunda, de terça e quarta. Então, terça e quarta a gente recebia o público das escolas, entendeu? Tinha um processo seletivo no início do ano, eles entravam para o Clube de Ciências e a gente desenvolvia atividade científica com esses alunos o ano inteiro, né? De atividade de iniciação científica. E ao final do ano, esses alunos, eles apresentavam a sua pesquisa científica que ele desenvolveu para a comunidade acadêmica, e a escola também ia prestigiar em um evento que nós realizávamos. Então, foi um momento que eu muito rico também, muito marcante para mim, trabalhar em um clube de ciências, né, dentro da dinâmica de um clube de ciências que ocorria ali dentro da universidade, né? Lá eu trabalhei, ministrei aulas nos cursos de Biologia, Química e também Pedagogia, com disciplinas de Metodologia do Ensino de Ciências, né? Quando eu assumi o concurso na UFOPA, tipo, eu entrei em 2011. Quando foi em maio de 2011, abriu um concurso onde? Abriu o concurso na UFGD, né? Aqui em Dourados, justamente para a mesma vaga, né? Para a mesma área, né? Cheguei a pedir restribuição, cheguei a pensar em entrar em contato, tal, para ver se era possível a restribuição. Já falaram, olha, a gente não tem interesse de retribuir alguém que tenha somente o mestrado. Se for abrir concurso, a gente abre, coloca essa vaga para concurso, porque tem a chance de aparecer algum doutor. Então, a universidade tem interesse, né, de contratar doutores, né? Falei, então tá bom. E daí abriu o concurso para mestre, né? E eu fiz o concurso na UFGD, né? E eu lembro que eu passei, só que eu passei em segundo lugar. Nossa, eu fui embora tão destruído, eu voltei embora tão destruído que eu passei em segundo lugar, que eu queria muito ter passado em primeiro lugar, né? Daí eu voltei para o Pará, né? Daí, isso foi em 2011. Passou 2011 inteirinho, passou 2012, né? E início de 2003, aliás, final de 2012, que chamaram a primeira colocada. Eu vou falar o nome dela. É Aline Dornelles, é a professora da FURG, né? Muito amiga minha, tenho um carinho imenso por ela, E né? tem entrevista dela. É, Tem, sim. Aline Dornelles, ela ficou em primeiro lugar. Daí foi um fato muito interessante. Ela assumiu o concurso aqui na UFGD. 2 semanas depois, ela foi chamada na FURG, né? 2 semanas depois. Então, ela veio, assumiu ao concurso aqui. 2 semanas depois, ela já entregou tudo. Ó, estão me chamando lá na FURG, é minha casa, tô indo embora. E foi aí que daí me chamaram, né, no concurso daqui na FGD. Em 2000 eu tomei posse aqui em março de 2013, né? Eu pedi vacância lá na outra universidade, né? E assumi aqui em março de 2013, né? Nesse meio período, quando eu estava ainda na UFOPA, lá em 2012, eu comecei a fazer o doutorado, né? Em 2012. O doutorado era um DINTER, então era um doutorado interinstitucional. E quem regia esse doutorado lá na UFOPA era a Unicamp. Então, os professores da Unicamp, eles iam até Santarém e ministravam aulas do doutorado para 20 mestres
da universidade. Então, eu era um desses que eu havia feito o processo seletivo para o doutorado da Unicamp, então havia passado, né? O doutorado era em educação. Então, tive aula lá com o Saviani, com o Dario Fiorentino, com o Ezequiel, então, com o professor Guilherme Prado, todos ali, o professor Jorge Megide era o meu orientador, né? Então, assim, tive aula com muitos conhecidos da área de educação e ensino de ciências aí em 2012, né? Só que daí aconteceu o seguinte, quando eu fui chamado para o FGD, aí que foi a segunda grande decisão. Cara, eu falei que eu tive duas, né? Essa foi a segunda. E agora? Eu fico aqui, quando a Universidade Federal da Grande do Leste me chamou no concurso, eu tive que decidir. E agora? Eu fico aqui na UFOPA, estou muito bem aqui, gostei da região, e eu estava fazendo doutorado. Então, assim, meu sonho também era seguir a carreira. Eu já estava na carreira acadêmica, eu tinha que fazer o doutorado, né? Isso era um compromisso meu com a universidade, né? E falei, agora, mas se eu for para a UFOPA, se eu for para Dourados, para o FGD, eu vou ter que abandonar o doutorado. A mesma sensação que eu tive lá e a escolha entre química e enfermagem, eu tive aqui. E agora? Fico na UFOPA ou vou para o FGD? Deixo um doutorado ou não? Né? Porque se eu fosse como era um DINTER, né? Praticamente as regras do DINTER é para aquela instituição. Se você não está naquela instituição, você também não faz parte mais, pelo menos era naquela época, né? Você não faz mais parte do DINTER, né? Poderia até fazer, mas desde que você fosse cursar tudo lá em Campinas. Não era a situação. Se eu assumisse como curso na UFGD, eu não poderia assumir eu não poderia ir até a Unicamp fazer continuar com o doutorado, né? Então, acabei decidindo, não, Dourados é minha cidade, minha família está em Dourados, né? Tem minha mãe lá, então, assim, eu acabo que eu tenho que voltar. Então, abandonei o doutorado na Unicamp, tive que abandonar o doutorado, tive que interromper o doutorado, né? Cheguei aqui na universidade, no FGD, não tinha condições, só era eu da área de ensino, e não tinha condições de eu pedir afastamento para continuar o doutorado. Então, eu tive que interromper, né? Então, um tempo depois, em 2014, eu fiz o processo seletivo, já estava aqui na UFGD. Em 2014, eu fiz o processo seletivo para o doutorado na Unesp, Universidade Estadual Paulista de Bauru, em São Paulo. E eu fiz o processo seletivo, obtive a aprovação. Meu professor foi o professor orientador, foi o professor Washington Carvalho, né? E durante o doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar com duas grandes teorias, né? Que é a teoria de Giroux, né? Professor intelectual transformador, né? Então, um professor como intelectual transformador é algo assim que hoje me fundamenta as minhas ações e minhas discussões em muitas situações, porque o Giroux ele traz a teoria de que é importante que se torne um político mais pedagógico mais político, né? Também é algo que traz em si a teoria da educação crítica, teoria da escola de Frankfurt. Então, isso para mim também fundamenta muito as minhas leituras. Associado a isso, eu trabalhei também com uma temática, não tem muitos trabalhos publicados no Brasil sobre a avaliação de ciclo de vida de produtos. Então, é uma temática que é trabalhada com um cunho sociocientífico, né? Então, eu trabalhei questões sociocientíficas associadas à teoria de Giroux no doutorado, né? Terminei o doutorado recentemente, comecei em 2015, terminei em 2019 o doutorado. Assim como terminou o doutorado, né, eu terminei o doutorado, eu já aqui na universidade, chegou um momento assim que eu parei e olhei e falei, nossa, a gente tem bastante pessoas da área de ensino de ciências aqui na universidade, né, conversando com o meu grupo da área, né, de ensino. Falei, pois é, acho que já está na hora de a gente pensar em abrir um programa, será que não? Está todo mundo já
consolidado, fazendo suas pesquisas. A gente tem um grupo já forte, né, com as suas pesquisas, e talvez a gente possa pensar, né? E a gente pensou, assim, lá em 2015, ou 2019, aliás, 2018, isso, a gente começou a fazer reuniões para estudar o documento de APCN, né, da CAPES, que é o documento que você estuda para fazer proposta de cursos novos, de programas novos. A gente estudou esse documento e, por fim, a gente fez várias reuniões em 2018. Aí foi um ano praticamente se reunindo, discutindo e construindo o documento, né? E a gente, em 2019, acho que foi maio ou junho, a gente submeteu para a CAPES o projeto para a abertura de um doutorado, ou perdão, do mestrado, né? E isso foi muito significativo para a gente. Por quê? A gente submeteu isso em 2019. Esse mestrado que a gente submeteu, né, ele era para estar ativo já há muito tempo antes. A primeira vez que foi submetido, na história da UFGD, a primeira vez que foi submetido um projeto para a CAPES de mestrado em ensino de ciência e matemática, foi em 2007, né? E por que 2007, depois de 2007, não foi mais submetido? Porque justamente, de forma trágica, alguns professores da UFGD faleceram todos em um acidente de carro. Então, assim, foram 4 professores da área, né, que faleceram num acidente de carro voltando de um evento em Campo Grande, né? E muito engraçado não, a situação é que eu estava lá em Campo Grande neste evento, assim, né? O evento era na matemática, eu estava ali no ensino de ciências, que era um do lado do outro, né? E esses professores saíram lá desse evento e vieram para Dourados e faleceram durante o caminho, né? O carro bateu, acho que numa carreta, e faleceram, né? Os 4. Então, isso foi um impacto gigantesco, foi uma perda a universidade perdeu grandes professores e professoras nesse acidente, e o projeto, e não foi mais submetido o projeto desde então, né? Então, quando a gente se reuniu em 2018, a gente começou de onde esses professores pararam. A gente começou em 2018, a se reunir e pegar esse documento que eles haviam submetido, né? Que esses professores que faleceram já haviam submetido uma proposta que não foi aprovada na época, né? E uma das indicações da CAPES falava, olha, só tem vocês de professores da área de ensino e vocês querem abrir um mestrado? Isso lá em 2007, entendeu? Então a CAPES não autorizou a abertura do mestrado porque só tinha praticamente 3 ou 4, os 4, né, que eram da área de ensino e queriam abrir o mestrado, a CAPES não autorizou. Então, e a gente pegou esse mesmo documento dele, a gente começou a trabalhar em cima desse documento em 2018. Em E 2019, quantos vocês eram? Oi? E quantos vocês eram nesse momento? Agora, quando a gente submeteu, Isso. e quando a gente submeteu na UFGD, a gente contando tudo, dava, eu acho que na UFGD eu tenho, acho que em torno de 25 ou 26 professores da área de ensino de ciências, né, e matemática. 25 ou 26. Mas que entraram na proposta para ser submetida para a CAPES foram 15 professores, 16 professores que entraram na proposta para ser submetido à CAPES. Então, naquela época, lá em 2007, a CAPES não aprovou, porque só tinha os 4 professores que depois vieram falecer no trajeto. Daí, em 2019, então, a gente submeteu e, assim, foi aprovado. Foi aprovado, eu não acredito. Dia 29 de novembro de 2019, eu saí gritando nos corredores da UFGD, sabe? Falando que o projeto foi aprovado. O projeto foi submetido em meu nome, né, no meu CPF, e a CAP já coloca essa primeira pessoa que submete o projeto como o primeiro coordenador, né? Então, eu estou aqui na UFGD também como coordenador, estou coordenador do programa de pós-graduação também em ensino de ciências e matemática, que é um programa novo. Nós tivemos aí a nossa primeira turma em 2000, na pandemia, a gente abriu a primeira turma, como veio a pandemia, 2020 não conseguiu abrir a turma, 2021 entrou a primeira turma, né? 2022 agora a gente está com a segunda turma, estamos aí com 28 alunos no curso, né? E a gente está caminhando aí, né, para as primeiras defesas.
né, aqui do nosso programa, que é um programa bebê, um programa muito novo, e a gente está aprendendo muito aí a conduzir muitas situações, né? E hoje faço parte aqui, desenvolvo pesquisas, tanto no programa, né, quanto na minha vida, envolvendo a perspectiva CTS, CTSA, né? Dentro da perspectiva CTS, eu tenho discutido muito a abordagem PLA-CTS, né? Que é a abordagem CTS mais com cunho freiriano, né? Faço também associações com o CTS em relação a aspectos que eu acho relevante da escola de Frankfurt, principalmente trazendo para a conversa Gramsci, Giroud, próprio agora o nosso brasileiro, Paulo Freire também, né? Então, as minhas pesquisas hoje estão dentro disso, né? Além disso, também outras linhas que eu também atuo, né? Outras ações que eu realizo também são a experimentação no ensino de química, né? Teatro de temática científica também são ações que eu desenvolvo aqui na universidade, né? Aqui na FGD também eu estive, eu acho que há muitos anos eu estou no PIBID, né? Como coordenador também do PIBID, mas agora recentemente, nos 2 últimos editais, né? Estive à frente do PRP e novamente agora, neste ano também, à frente também do programa Residência Pedagógica. Aqui eu trabalho com a disciplina de prática de componente como componente curricular, e também com os estágios aqui na universidade. Bom, eu não sei se eu falei demais ou pouco, mas isso acho que talvez um pouco que eu dá, tanto na minha vida acadêmica, profissional, o que eu faço, o que eu tenho conduzido aí. Muito bem contado, né? Muito bem contada essa história. Acho que foi muito interessante. Conseguiu dar conta, assim, de todos esses temas que foram perguntados, com certeza. Olha só, e aproveitando então a tua experiência aí bastante vasta, o que tu pensa atualmente aí, vendo os professores da educação básica, considerando que, né, o teu trabalho envolve a formação, né, de professores que a gente pretende que atuem na educação básica, qual é o teu pensamento sobre o desenvolvimento profissional desse professor do ponto de vista, incluindo, né, o ponto de vista da carreira desse professor, a carreira que ele tem, as carreiras que ele pode eventualmente desenvolver, né, tanto talvez na rede pública, privada, não sei. Qual é o teu pensamento sobre isso? Vamos lá, essa é uma pergunta assim muito importante, porque assim, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente não tem ânimo nenhum para incentivar alguém a fazer um curso de licenciatura, né? Por que eu digo isso? Porque atualmente a gente está num momento em que sempre eu acho que não foi tão valorizado, mas parece que a gente tem passado por tempos de desvalorização do conhecimento, desvalorização do saber, né? E ainda assim, eu vou relatar uma pequena história aqui para tentar responder a sua pergunta, né? Eu lembro que nesses anos que eu fui professor de educação básica, né, eu vivi assim essa docência de educação básica com profundidade, né? E que foi de 2006 até 2010, que eu fui professor de educação básica. E eu lembro de uma situação que eu passei, que foi, eu entrei numa sala para ministrar. Quando a gente chegava numa escola, cada docente era responsável por uma turma, né? Como eu era novo naquela escola, o que aconteceu? Me deram uma turma lá que ninguém queria. Então, professor, você vai ser monitor dessa turma. Era chamado de professor monitor. Tivesse alguma feira de ciência, você que ia conduzir a feira de ciência naquela sala. Tivesse algum problema, você era o professor que você ia resolver o problema naquela sala. Então, ok. Quando eu cheguei na sala, eu achei muito estranho tudo, né? Estranho no sentido assim, porque era uma bagunça generalizada a sala de aula, né? E assim, ao decorrer da atividade do ano,
eu percebi que os alunos eles tinham um comportamento muito agressivo dessa sala, sabe? Era muito agressivo o comportamento deles. E eram os alunos que vinham que como era o primeiro ano do ensino médio, eram alunos que tinham feito a 8ª série e o 9º ano em outras escolas e entraram pela primeira vez naquela escola e reuniram todo mundo que vieram de escolas diferentes naquele primeiro ano, né? Então era algo bem atípico, né? E, rapaz, e assim, e qual que era o momento que eu percebi que tinha algo errado? Quando começou, assim, os alunos eram um pouco agressivos um com o outro, com palavras, com ameaças tal. Eu falei, nossa, e eu chamava muito, assim, a coordenação para me ajudar em algumas situações, mas, assim, o que aconteceu, aconteceu um fato que os alunos, um belo dia eu falei, olha, diretora, coordenadora, vamos fazer o seguinte, segunda-feira, vamos começar a aula para toda a escola, 8 horas da manhã, para toda a escola. Mas para essa sala de aula, a gente começa às 7 horas, com a reunião com os pais ou responsáveis, com esses, tá? Então, a gente tem a oportunidade de conversar com os pais ou responsáveis e os professores daquela sala têm a oportunidade de conversar. Fizemos isso. No primeiro dia, aliás, nesse dia, quando chegou o momento, boa parte dos pais e mães não foram mais do que os responsáveis, né? Por quê? Porque a gente chegou naquele momento, foi assim, os professores ficaram lá na frente e os pais responsáveis ficaram ali na sala, né? Daí os professores começaram a falar das nossas preocupações com os alunos e o comportamento deles. Aí que foi algo que mexeu muito comigo, foi quando a gente ouviu esses alunos, os pais e responsáveis desses alunos. Esses pais, os responsáveis, trouxeram história de vida daqueles alunos, assim, aquelas alunas que mexeram com a gente. Não teve nenhum professor que não saiu chorando da sala. Situações que eu não vou falar aqui na live, mas situações assim de vida que você olha e fala, como uma pessoa com 12, 13 anos já passou por isso na vida, sabe? Então você imaginava que talvez a escola fosse um momento que ele ia extravasar, tirar, tudo aquilo, sabe? E a partir do momento que a gente começou a conhecer a realidade desse aluno, a gente começou também a entender qual era a nossa função enquanto professores na escola, aquela escola. O comportamento geral de todos os professores daquela sala começou a mudar. E isso foi legal porque teve um feedback nessa mudança. Por mais que esses alunos muitas vezes nem 100% era comportado, nem 100% prestava atenção, mas um fato tem muito marcado para mim. Toda vez que eu entrava em sala de aula, que eu começava a falar algo sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre um conselho, eles paravam e ficavam me olhando, em silêncio, até o término da fala. Porque muitas vezes eles não tinham alguém em casa para poder orientar, para poder falar sobre a vida. Tá? E não é que não tinha porque o pai e a mãe estavam lá, não, é porque não tinha mesmo. Porque, às vezes o pai já havia falecido, a mãe também. Então, assim, às vezes morava com tio, tia e a vida era muito corrida. Então, às vezes eles não tinham quem ouvir, quem pudesse dar um conselho. Então, assim, assim, hoje em dia eu encontro alunos daquela época aqui na minha cidade, eles falam, professor, eu lembro muito bem das suas palavras, quando você ministrava a aula, eu comecei a gostar de química porque você falava muita coisa da vida, porque você ensinava muita coisa, tá? Então, o trabalho do professor, né, da professora, também é isso, tem esse trabalho social. Então, e quem vai para a escola, quem escolhe também, não vou falar quem escolhe, quem nasceu, que se sente docente, que se sente professor, professora, tem esse lado também de a preocupação com o próximo, né? Com ensinar e principalmente assume um compromisso social, um compromisso com a sociedade que está relacionado à formação de cidadão. Então, quando eu entro em sala, claro que eu não estou entrando só para ensinar conceito de química, não.
né? Eu estou formando estou entrando com um compromisso da formação para a cidadania, né? E quando a gente fala formação para a cidadania, é a formação daquele sujeito que sabe, além dos seus direitos, além dos seus deveres, né? Sabe também que ele é responsável pela criação de novos direitos e novos deveres, né? E essa preocupação coletiva, né? Então, assim, quem vai para a docência, ela tem esse pensamento coletivo, né? Tem esse pensamento também de mudança, e também, ao mesmo tempo, quando a gente está, vou trazer Giroud agora, Giroud fala muito, tornar o político pedagógico e o pedagógico também mais político, tem essa ação de levar as demandas da escola para a esfera pública, que a partir do momento que a gente está em sala de aula, na escola, que a gente começa a levar essas demandas da escola para a esfera pública, os problemas da escola começam a vir à tona. Então, o ser docente também, ele está relacionado muito a esse fato. E hoje, por exemplo, quando um aluno escolhe um curso de licenciatura, né, ele está ali encaminhado também para encarar essas situações em sala de aula, né? E eu acho que a maior palavra para responder sua pergunta ser professora, ser professor, você tem um coração aberto para assumir também um compromisso social com o Brasil, com a população, para a formação da cidadania. Eu acho que é isso. Ok. Bom, eu teria ainda duas perguntas, tá? São curtas. Uma delas, que me motiva a fazer essa pergunta, é aproveitar também a tua experiência aí na sala de aula da educação básica. Provavelmente, muitos professores escutam essa pergunta, eu já escutei algumas vezes, né? Os alunos perguntando o porquê que é necessário, por que eu tenho que aprender isso, né? Ou seja, por que eu tenho que aprender ciências, ou química, ou física, ou biologia? Ali o aluno do ensino médio, por exemplo, né? Mas vamos fazer uma pergunta assim, de um modo mais geral. Por que é necessário o ensino de ciências da natureza na educação básica, na tua visão? Então, vamos lá. Então, o ensino de ciência da natureza, em minha visão, em minha compreensão, ele é necessário, sempre foi muito necessário. Mas eu trago essa discussão para a atualidade, né? Então, hoje, nós temos a discussão, né, das vacinas, né? Coronavírus, né, pandemia, veio aí para trazer muito o papel da ciência em discussão. Então, quando a gente trabalha o ensino de ciências na educação básica, não é só, como eu falei, não é só a estrutura curricular ali de, vou ensinar cinética química, soluções, química do carbono, não, é muito além disso. Então, a partir do momento que a gente está na escola, a gente relaciona também a essas discussões que tenham como objetivo a formação do pensamento crítico, né? Então, quando a gente traz essas temáticas que envolvem temas polêmicos, né? Esses temas que são divulgados tanto em jornal, em Facebook, em WhatsApp, em corrente WhatsApp, a gente discute também a ciência e principalmente o quê? O papel do cientista. Então, qual que é a função da ciência? Qual que é essa relação da ciência com a tecnologia e qual o impacto dessa relação da tecnociência na sociedade? Então, o objetivo do ensino de ciências em todos os níveis de ensino é despertar o interesse, despertar talvez o interesse a aprender sobre ciência, mas principalmente de despertar o interesse, a compreensão de como as coisas funcionam no mundo. Tanto o aspecto científico-social, sociocientífico. Então, como que se dá a relação da temática da ciência em seus vários aspectos? Então, eu acho que o grande... E essa pergunta a gente ouve muito mesmo. Professor, por que eu preciso aprender isso? Olha, isso aqui é importante que você aprenda também. Daí você a gente se relaciona a aspectos da sociedade. Então,
medicação, vacina, o próprio, se tal, olha, quando você vai votar, por exemplo, então, se qual que é o plano de governo para tal candidato à sua cidade aí, prefeito da cidade para isso, né? Olha aqui, esse conceito científico que está trabalhando aqui, ó, envolve isso, isso, isso. Quando o seu candidato, que você vai votar lá para prefeito, vereador, por exemplo, for discutir tal e tal coisa, e o que eles falam sobre esse aspecto ambiental aqui? Então, qual que é o plano para a sociedade a partir? Olha, esse conceito científico mostra isso, isso, isso. Mas se o candidato não falou nada disso, não é algo que você pode questionar, entendeu? Então, eu acho que o objetivo de ensino de ciência ele tem muito a ver com isso, com essa formação do pensamento crítico, o desenvolvimento da formação de opinião, entendeu? Eu acho que é esse que é o grande destaque que eu posso dar aqui sobre a importância do ensino de ciência na educação básica. Muito bem. Bom, para a gente finalizar, uma pergunta aí falando do futuro, né? Quais são os teus planos profissionais aí? Quais são os projetos? Quais são as ambições, em bom sentido, claro, né? Os desejos ou os projetos para os próximos meses ou até os próximos anos? Olha, vamos lá. Eu, atualmente, eu tô fazendo pós-doutorado na Universidade Federal de Sergipe, né? É um doutorado na área de neurociência, né? Então, uma área também que eu comecei a me interessar muito. Mas, assim, eu acho que o primeiro plano é tentar terminar esse pós-doutorado, né? Que também está bem puxadinho. E eu acho que estou também, desculpa, não vou deixar de falar, tá? Os próximos planos também estou também na organização do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciência, do ENPEC, né? Estou ali também na vice-organização do evento. Então, já aproveita aqui todo mundo que for assistir essa live, participe do ENPEC, participe aí desse evento. A gente vai estar ali do dia 2 ao dia 6 de outubro em Caldas Novas, Goiás, né? Eu esqueci de falar isso também, cara. Estou também como representante da região Centro-Oeste da Abrapec, então, como representante da região Centro-Oeste. Então, e a gente vai estar organizando aqui, no ano que vem, o ENPEC. Eu acho que o grande desafio nosso aqui, meu particularmente, foi quando eu assumi esse compromisso representante da região Centro-Oeste, mas principalmente na organização desse evento, que para mim é um dos maiores da nossa área, do mundo, vou falar assim, para mim tá? E do Brasil. Então, isso para mim, eu acho que é o grande compromisso. E, além disso, durante todo esse trajeto, a gente faz muitos contatos, né, profissionais. Então, o IMPEC, Abrapec, é um lugar que eu tenho aprendido muito lá, que eu conheci mais de perto a Rochelle, né, que a Rochelle é a atual representante da região sul, né, e esse evento, para mim, eu acho que profissionalmente eu vou me sentir muito realizado se realmente esse evento acontecer da forma que a gente está planejando, da forma que a gente está organizando. Então, eu acho que o desafio maior para mim eu acho que eu nem coloco o pós-doutorado terminar isso, eu coloco para mim a realização desse evento, né? Que para mim, poxa, IMPEC, lá no mestrado, quando eu falava assim, IMPEC, uma coisa gigantesca, e hoje eu estou tendo a oportunidade de contribuir, né, com a organização do evento, que para mim que é muito representativo. Então, e hoje, perguntar para mim, o que você pensa, por enquanto eu estou pensando nesse evento, tá? Que esse evento, para mim, ele é muito representativo, e assim, você, ao mesmo tempo que você tem que fazer contato com diversos pesquisadores, né, e organizar uma mesa redonda, organizar um tema em debate, correr atrás de tudo, isso para mim é muito gratificante e é um retorno também que eu posso dar para a contribuição da discussão de temas importantes da nossa área. Eu posso falar que o grande desafio meu e o meu desejo é que esse evento aí ele aconteça aí de forma aí, muito representativa para a nossa região.
Muito bem, então, professor Ademir, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua participação, pela disponibilidade, né? A tua história é realmente muito interessante, né? E eu tenho certeza que muita gente vai ter a oportunidade, então, de poder conhecer isso. Esse projeto tem justamente essa intenção, né, de que as pessoas possam conhecer as histórias dos colegas de outros contextos, né, enfim, de diferentes realidades, justamente porque esses momentos de decisões tão singulares e tão cruciais, né, tão impactantes como tu relatou aí, esses dois momentos na tua história ali, eu acho que todos nós passamos em algum momento da nossa vida por esse tipo de coisa, né? E eu acho que conhecer como as pessoas conseguiram lidar com esse tipo de situação, as decisões que foram tomadas e o pensamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que, sem dúvida, pode enriquecer e pode ajudar professores e até futuros professores, né? Então, acho que a tua história contribui muito para essas reflexões. Muito obrigado, te desejo muito boa sorte aí, bom trabalho na universidade e, sem dúvida, no evento também. Espero te encontrar por lá. Ô, Carlos, eu que agradeço o convite, né? Foi um convite diferente e que eu aceitei assim de cara. Falei, poxa, gente, eu acho que nunca alguém me chamou para me falar sobre a minha vida, sabe? Minha vida pessoal, minha vida profissional, acadêmica. E eu fiquei muito feliz, né, de poder também compartilhar. E sempre também, quando eu posso, né, eu compartilho um pouco da minha vida com os meus alunos em sala de aula. Então, em toda a disciplina que eu ministro, também compartilho um pouco. E hoje eu acho que eu consegui compartilhar um pouco de cada coisa do que eu falo com os meus alunos sobre a minha vida em sala de aula. E eu já vou até recomendar o canal. Olha, quer saber sobre minha vida? Assiste lá, que está gravado lá. Depois eu pego o link aqui. Então, eu fico muito feliz por esse convite. E eu vejo também a importância do seu trabalho, o trabalho que você tem desenvolvido. Tá? Ao mesmo tempo, você divulga aquela imagem que eu falei, né? De que quem que é o cientista, quem que é a cientista? São pessoas, são seres humanos que trabalham, que vivem, né? Que estão aí e que às vezes a história de um ou outro docente que passa por aqui pode incentivar muitas pessoas. Então acho que você tem um trabalho aí sensacional e parabéns pelo trabalho que você tem conduzido aí, que eu tenho acompanhado legal aí. Tá? Parabéns, Que professor. bom. Muito Muito obrigado pelo obrigado. convite. Obrigado pela participação. Até mais. Até mais, tchau, tchau.